Oi, todo mundo, mais uma vez. Então, hoje a gente vai continuar falando dos velhos institucionalistas americanos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da figura do John Roger Commons, né? É um dos seguidores aí do Veblen, né? Que a gente analisou nos nossos vídeos anteriores, né? Só para a gente colocar as coisas em perspectiva, né? O Veblen, aí através da influência do pragmatismo do Charles Sanders Peirce, né? E a influência do Darwin, do Charles Darwin também, propôs uma nova forma da gente enxergar aí a economia, né? Então, a ideia é que a gente vai ter não uma unidade que não vai ser nem no indivíduo, né, que maximiza a utilidade, nem numa totalidade, né, numa coisa como a nação, ou alguma coisa como qualquer organismo social, né? Nada, nenhuma coisa nem outra, né? Mas na instituição, entendida por ele como hábitos, né? Muitas vezes hábitos mentais, né? Então a unidade passa-se aí, são os hábitos, né? E os processos rotineiros de fazer as coisas, né? Modos de interagir com o mundo e com ideias que são rotineiros, né? E essas são as bases, aí, as unidades básicas da economia, e ele faz uma teoria toda do consumo para mostrar que essa teoria do consumo neoclássica, né, vamos colocar aqui, pressupõe que os indivíduos no mercado perfeitamente competitivo tendem a maximizar a sua utilidade. Ele fala que, na verdade, não é isso que acontece, né? Na verdade, o que acontece é que você tem a formação de classes de consumo, né? Você vai ter consumo das coisas essenciais e o consumo que ele chama de conspícuo, né? Que a gente chama hoje em dia de consumo ostentação. E isso, evidentemente, ele está falando porque é o que ele está vendo na América do final do século XIX, começo do século XX, com os frutos da Revolução Industrial e da produção em massa, você vai crescendo cada vez mais a oportunidade de comprar aí o consumismo, né? Comprar em grande escala, né? Uma sociedade do consumo, como vai se chamar no século XX. E depois tem uma teoria da produção, né, que a gente falou na vez passada, a teoria da firma de negócios, né, que mostra aí que, com base em instintos diferentes, você desenvolve o que ele chama de firma de negócios e o processo industrial maquínico, né, e aí você vai ter motivações diferentes, né, um vai ter a ideia de que o hábito mental vai estar relativo à propriedade, ao direito natural de propriedade, e o outro a relações de causa e efeito. Isso aí vai levar modos de se organizar diferentes, vai gerar um combate político, social, que pode acabar com esse sistema como um todo, né? Então, antes da gente começar propriamente a falar do John Roger Commons, né, esse importante aí seguidor do institucionalismo, talvez seja bom a gente entender um pouco, eu até fiz um quadrinho aqui, queria mostrar para vocês, a contribuição aí do Veblen, né, eu coloquei ali no meio V e A, né, que são os velhos institucionalistas americanos, né, para o debate do que a gente estava falando desde o início do curso com relação à especificidade histórica das ciências sociais, né, e a batalha dos métodos, né? Então, se no começo do curso, né, a gente viu que era esse jogo aqui central que estava sendo colocado, né, será que a gente começava aqui no nosso quadrinho anterior, a gente tinha colocado L1, L2, L3, né, que eram leis universais, que, sob certas condições iniciais, nos davam um evento específico, né? Então, quer dizer, a questão era, será que a gente faz deduções a partir de leis iniciais ou será que a gente faz induções a partir de eventos específicos, né? Essa era toda a questão aí que estava envolvida na batalha dos métodos e que gerava o problema da especificidade histórica, né? Quer dizer, por que gerava um problema? Porque essas leis gerais normalmente mudavam ou não eram aplicadas em todo lugar, em todo país ao mesmo tempo. Por outro lado, se eu partia de um determinado evento específico, de um país, ou de uma cultura, ou de uma comunidade, não necessariamente eu conseguiria explicar ou colocar isso numa forma de lei geral. Então você tinha um problema, aí, na verdade, um problemão, na verdade, né, que mobilizou os alemães, austríacos, ingleses, né, principalmente nessa busca, né? E o que o Veblen propõe aí dentro dessa batalha, naquele texto que eu coloquei aqui para a gente dar uma lida, né, que porque a economia não é uma ciência evolucionária, é justamente a partir, em vez de partir desse modelo aqui, é colocar aí para cima e partir desses princípios aqui, né, princípios darwinianos de seleção
mutação e replicação, e a partir de certas condições do meio, na verdade, a gente vai, os pesquisadores e cientistas, eles fazem, através de indícios, através de traços, através de situações que aparecem para o mundo, eles fazem hipóteses a partir dessas condições, né? Até coloquei do lado que esse processo aqui, né, eu acho, né, essas hipóteses através de abdução, que é o processo aí inventado aí pelo nosso Charles Sanders Peirce, né, um dos pais do pragmatismo americano, que surgiu aí no meio do século XIX. Né? Vamos lembrar que os Estados Unidos já tinham um sistema universitário aí desde a primeira metade do século XVII, então aí já tinha mais de 200 anos de universidade lá, então você já te cria um pensamento específico. Né? Então, qual é a solução? Né? O que o Veblen está sugerindo? Quer dizer, não adianta ficar procurando essas caixinhas na forma de leis gerais, não são leis gerais, são elas são hipóteses. Né? E essas hipóteses mudam com o tempo, elas também são selecionadas, elas também sofrem mutações, e elas também se replicam na medida em que elas conseguem, a partir daquelas condições que a gente está vendo, né, explicar certos eventos específicos. Né? E aí os eventos que ele está explicando nos seus 2 livros é justamente a emergência, né, da sociedade de consumo, e aí que ele chamou, exemplo, do consumo conspícuo, e a formação do que ele chamou de firma de negócios, né, que é aquela firma que surge a partir de 1870 com a evolução dos mercados financeiros e das bolsas de valores, que separam a propriedade do negócio da a propriedade da administração. Né? Então, o Veblen está sugerindo, né, que a gente entenda e faça hipóteses entendendo que elas são frutos de um processo de seleção também, né? Seleção, replicação e mutação. Processos aí que a gente chama de evolucionários. Né? E aí, a partir disso, a gente vai fazendo hipóteses que não são mais gerais, leis universais. Esse é que é o ponto dele. Né? Então, não adianta ficar imaginando que sejam leis universais que acompanham todos os seres humanos, nem achar que do que você vê você pode chegar a essas leis. Não é isso. O que você tem que analisar são quais processos de seleção, mutação e replicação estão ocorrendo em determinado momento. Esse é o ponto específico do que o Veblen está querendo sugerir. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai largando teorias que ele chama de animistas e teleológicas, né? E vai deixando de querer fazer teorias que ele chamava de taxonômicas também naquele texto que a gente já viu aqui, porque a economia não é uma ciência evolucionária. Né? Teorias taxonômicas é aquela que você quer encaixar tudo numa caixinha, né? Um taxon, uma classificação, onde você encaixa todos os fenômenos ali como uma forma de maximização de utilidade. Ele fala, não, isso não funciona assim. Você tem que entender que os eventos têm que ser estudados, eventos principalmente sociais, a partir de certas hipóteses que permitiram selecionar não o comportamento individual para utilidade, mas certos padrões de comportamento, certos hábitos que são selecionados. Quer dizer, no caso dele está sendo colocado especificamente hábitos de consumo. Tem uma classe que consome conspicuamente, ostensivamente, fazendo ostentação. Outra não, outra consome para sobreviver. O que permitiu que esse tipo de consumo, né, essa unidade, esses hábitos, fossem selecionados? Esse é o ponto do Veblen. Né? E a grande crítica dele é justamente a teorias que ele chamava até aquele momento na economia de animistas, né, que supõem que o próprio sistema tem como se fosse um organismo vivo, né, que andava por si próprio. E aí ele critica parte dos alemães, né, mas aqui a grande crítica dele, se vocês pegarem o texto lá de 1898, né, com relação aos fisiocratas, né, você imaginar que o sistema tende naturalmente ao equilíbrio, ao máximo de bem-estar, tudo isso pressupõe que existe uma ideia de naturalidade e equilíbrio por trás da natureza, que o Veblen diz que não é verdade. Né? Quer dizer, o sistema ele não é animista. Né? Hipóteses que, portanto, tem que eliminar princípios animistas e teleológicos. Né? A teleologia, por exemplo, ele critica em um autor muito importante, por isso a teoria dele é diferente da do Marx. Né? Enquanto Marx achava que a tensão entre capital e trabalho, de alguma forma, ia se desenvolver a um ponto que poderia chegar a um extremo e gerar uma revolução e gerar, finalmente, a possibilidade da emancipação humana via socialismo e depois comunismo, não é? Aqui não vai existir isso. Né? Isso aí para o Veblen vai ser um exemplo de uma teoria teleológica, que imagina que os sistemas sociais se movem rumo a alguma coisa, tipo uma finalidade que é a emancipação do ser humano. Né? O Veblen vai dizer, não há nenhuma teleologia por trás. Né? Percebam como isso é diferente. Vou colocar aqui
e a gente falou na última vez, né, da teoria da firma de negócios. Está aqui, ó, do Veblen, né? A teoria da firma de negócios, olha como é que ela é diferente, né? Esse sinal aqui de interrogação, ops, aqui. Ei, meu Deus, né? O sinal de interrogação aqui no final mostra justamente que não tem uma ideia de uma finalidade, né? Essa interrogação é um sinal de não sei. Não tem um homem emancipado, uma sociedade livre, trabalhadores livres associados. Isso aqui não é o que o Veblen está pensando, né? O Veblen está dizendo que a partir de certos instintos, né, como o que a gente já comentou na vez passada, né, o workmanship, da idle curiosity, de autopreservação, né, e também desculpa aqui, né, autopreservação e de parental bent, né, quer dizer, você de cuidar da prole, você cria processos de lidar com o meio ambiente, de lidar com a natureza, que vai gerar hábitos com pensamento de causa e efeito, que vai gerar aí depois vai se desenvolver, são instituições, esses hábitos vão se arraigar em sindicatos, né, como a gente está colocando aqui, em movimentos socialistas, né, esse é o ponto dele, né, quer dizer, são as pessoas que dizem, não, os insumos entram na fábrica e se transformam, né, quer dizer, há uma causa e um efeito, a causa da formação da riqueza é as máquinas, né, então, como nós, trabalhadores, operamos as máquinas, nós acreditamos que de alguma forma, nós podemos ter propriedade tanto sobre as máquinas quanto os produtos dessas máquinas, né? Que é um modo de pensamento que ele diz que é oposto ao da firma de negócios, né? Que aí tem por base, né, os instintos aí de emulação e autoengrandecimento, né? Eu botei capítulo 2 e capítulo 3 justamente para mostrar que os capítulos do livro, né, desse livro de 1904, do Veblen, a teoria da firma de negócios, que ele está analisando. Então ele fala, embora tenha uma relação simbiótica entre a firma de negócios, né, que é justamente o pessoal da contabilidade, o pessoal que administra, o pessoal que faz a gestão das firmas, né, e o pessoal que está no chão da fábrica, né, quer dizer, o pessoal que está no chão da fábrica gera lucro, e o pessoal aqui gera, quando coloca os preços no mercado, um ajuste nos processos produtivos, encadeados, todos cada vez mais via divisão do trabalho, pelo mercado, né? Mas o problema é que os hábitos mentais aqui, desde o século XVII, o Weber vai explicar lá, tem a ver com direitos naturais de propriedade. Isso bate com o conservadorismo da propriedade, né? Isso aí, como esse pessoal normalmente tem mais acesso ao poder, vai levar a uma militarização e uma mentalidade anticientífica, anti-causa e efeito, né? Como a gente está colocando aqui. E aí, do embate desses dois, né, que o Veblen estuda no capítulo 8 do livro, né, da teoria da firma de negócios, né, quer dizer, tanto no campo do direito quanto no campo da política, que é esse quadrinho aqui que eu coloquei, ó, direito e política, vai gerar uma interrogação, não leva a emancipação humana nenhuma, certo? Então, o Veblen mostra que a partir de certos instintos, certos processos, né, modos de fazer as coisas vão evoluindo, no caso aqui são modos simbióticos, né, vão gerar modos, hábitos mentais diferentes entre o pessoal do chão da fábrica e o pessoal do escritório. Esse pessoal do chão da fábrica vai tender a se organizar, portanto, criar hábitos, criar estruturas que vão evoluir, vão ser selecionadas, e vão mutar e formar sindicatos e formar movimentos. Esses aqui, por outro lado, vão fazer estruturas que protejam seus interesses em termos de propriedade, e aí isso vai gerar um atrito entre esses dois aqui. Desse atrito vai surgir mistério. Não sabemos, não tem emancipação humana, não tem possibilidade de da gente garantir uma vida melhor, né? Então, a militarização e o pensamento anticientífico, o pensamento que vai anti a ideia de causa e efeito, é característico aí dessa evolução do começo do século XX, né? E aí, como a gente falou, do começo do século XX, brevemente vai olhar a nossa Primeira Guerra Mundial, né? E aí o Veblen é como se ele estivesse falando um pouco nesses textos aí desse evento que dali a 10 anos ia ter início, né? Então, quer dizer, é um tipo de mentalidade que a gente vê que não tem mais a ver nem com os utilitaristas, pessoal dos marginalistas, né, que chegaram e trouxeram as ideias para os Estados Unidos, né? A gente já mencionou aqui o John Bates Clark e o Irving Fisher como os principais, né? Nem como aqueles que tentavam ainda salvar esses movimentos todos que aconteciam nos Estados Unidos, né, salvar a Gilded Age através da era progressista, como a gente chamou, onde as mulheres vão ganhar direito a voto, né, onde a gente vai ter grandes sindicatos, grandes greves se formando, né, e é dentro desse contexto então, que o Veblen está analisando, e que embora o Veblen diz não sei para onde isso vai sair, né, e não vai ser para a emancipação humana, porque só tem relações de causa impessoal,
causa e efeito impessoais, tudo que a gente vai observar vai ser a possibilidade de um atrito entre aí o capital e o trabalho, e que isso tem que ser resolvido. Né? Como será resolvido? Né? E é dentro desse contexto que a gente falou, né, que é dessa era progressista, como a gente está falando, a era que vai terminar ali pela Primeira Guerra Mundial e depois vai levar os Roaring Twenties, né, os anos 20, né, que vai desembocar no final na Grande Depressão, a partir de 1929, que esse autor que a gente vai estudar, que é o John Roger Commons, vai aparecer. Né? Então, o Commons é um autor muito interessante, porque uma das preocupações principais dele, né, era justamente, de alguma maneira, reforçar o excepcionalismo americano, né, que você tem uma ideia desde do final do século XVIII com os pais fundadores. Né? Quer dizer, aquela ideia, como a gente já comentou, não vou ficar repetindo, de que os Estados Unidos, justamente porque não teriam esse passado feudal, esse passado de servidão por trás, não teriam o mesmo tipo de destino, né, que a Europa teve, né, e manter aqueles atritos sociais, etc. Ali era considerada, a partir daquele momento, Land of the Brave and the Free, a terra dos bravos e livres. Né? E aí a gente já viu como isso entrou em crise no final do século XIX, como essa crise com atrito capital-trabalho, com o aumento da concentração de renda, com o aumento de riqueza também, o aumento da imigração, que são milhões e milhões, né, são cerca de 2 dezenas de milhões de imigrantes, vão gerar toda uma série de problemas que vão ser trabalhados especificamente pelo John Commons. Né? O John Commons ele veio um pouco depois do Veblen. Né? Lembra que o Veblen nasceu em 1857, o Commons nasce depois, mas ele vive mais que o Veblen. Né? Ele morre em 1945, e durante o período da Grande Depressão, né, o Veblen morre um pouquinho antes da Grande Depressão, ele morre em 1929, ao passo que o Commons já tem aí na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, um papel importante a cumprir, vai ter um papel muito importante aí dois papéis importantes, a gente pode dizer, né? Tanto começar a formar a legislação que vai fazer parte do New Deal, né, do Franklin Delano Roosevelt, né, a partir da Grande Depressão, e vai ter aí, isso é do ponto de vista prático, né, ele vai trabalhar tanto no nível federal como no estadual, para mudar a legislação e entender como é que funciona o trabalho nos Estados Unidos, né, proteger o trabalho, ao passo que o nosso, do ponto de vista teórico, ele vai ter uma importância por juntar aí lei e economia. Né? Quer dizer, o Departamento de Law and Economics, através do institucionalismo, vai ser aí juntado, né, pela primeira vez na figura do John Commons. Certo? Então essas são as contribuições que vão gerar para a gente, que a gente vai escutar. Assim como a gente vai falar aqui, né, do Veblen, né, a gente pode pensar, pô, o Veblen é radical o bastante para talvez não ter deixado nenhuma herança. Falei, não, isso não é verdade. Né? Principalmente aqui, não só no Brasil, né, mas você tem a ideia de uma economia evolucionária sendo desenvolvida, né, durante todo o século XX ela vai ser desenvolvida. A gente tem, por exemplo, a ideia de bens posicionais e bens de Veblen na própria micro, quer dizer, ou seja, o que o Veblen criou, a teoria do consumo dele, teve um impacto, inclusive, na micro tradicional, né, o chamado efeito Veblen, né, o efeito justamente de você querer se distinguir via um bem qualquer. Né, e os bens posicionais são justamente aqueles bens que, pelo fato de eu possuir, faz com que você perca uma determinada utilidade. Né, quer dizer, ele sinaliza não apenas uma melhora para mim, mas uma piora para você na medida em que eu possuo, que eu tenho a propriedade de um determinado bem. Então, quer dizer, a teoria do Veblen teve, sim, efeitos, né? Assim como a teoria do Commons vai ter. Então, a gente está, de alguma maneira, estudando esses autores, porque eles vão deixar rastros, né, para o tipo de economia que se faz hoje, que estão vivos até hoje. Né? O Departamento de Law and Economics, por exemplo, da Universidade de Chicago, que é um dos mais importantes do mundo, é muito importante, a gente vai trabalhar com eles ainda um pouco até o final do curso, como a gente falou na formação do novo institucionalismo, a partir dessa questão aqui, que é uma das áreas mais importantes da economia atual. Né? A ideia de que você não é só indivíduos que maximizam a sua utilidade, que chegam aí a uma totalidade que pela mão invisível do Smith, Pareto eficiente, né? Que ela gera o máximo de bem-estar possível para todo mundo. Né? As instituições estão entre os indivíduos ali, maximizadores, e
o todo, né? Vamos colocar assim, né? Um total, um conjunto, né? A economia como um todo, né? Eu estou querendo aqui, eu hesito um pouco em falar para não confundir com o todo ali do Schmoller, né? Aquela ideia de unidade orgânica da nação. Aqui a gente não está falando isso, né? A gente está dizendo que as instituições operam aí como um elo de ligação entre o indivíduo, digamos, e alguma coisa como o Estado, né? A gente não pode ter uma passagem direta da ação do indivíduo ou para a economia como um todo, de uma determinada comunidade ou de um país, né? Então a gente tem que fazer essa passagem do indivíduo para uma totalidade, seja uma economia completa, seja um país, através das instituições. Isso vai ser importante, a gente vai tratar, porque nada mais é do que outra forma da gente tentar resolver esse problema da especificidade histórica também, né? Via instituições, como a gente tentou colocar aqui com este quadrinho, né? Então, quer dizer, se a unidade básica são as instituições, a gente já não está mais tratando simplesmente do indivíduo e da economia como um todo. Tem o indivíduo, no meio tem as instituições, e aí sim a gente chega à economia como um todo, tá? Então esse aqui é o quadro do início, né? E a gente tem mais comunidade aqui, não mais o comportamento maximizador individualista, né? Para os institucionalistas americanos, mas tem sim os hábitos e costumes, né? Então, em que consiste, né? Agora a gente pode finalmente começar a falar aqui do Commons, né? O Commons, ele lançou 2 livros aí entre 1924 e 1934, né? Ele tem outros também, né? Ele é um cara também religioso, mas a gente não vai falar desse aspecto da vida dele, porque não está diretamente relacionado à teoria dele, né? O aspecto religioso foi importante na luta dele para defender os pobres, principalmente que eram vítimas de alguma maneira, ou vamos colocar como que sofriam os impactos das mudanças radicais que a gente teve na economia no final do século XIX e início do século XX, né? Mas o Commons, independente desse aspecto, dessa preocupação ética, religiosa dele, né, desenvolveu nesses livros de 1924, né, chamado Os Fundamentos Legais do Capitalismo, e o de 34, né, que se chama simplesmente Institutional Economics, né, economia institucional, né? E aí o subtítulo é E o seu lugar na economia política. Justamente é como se ele quisesse dizer para a gente, entre o indivíduo e a economia como um todo, tem as instituições, né? Qual é o lugar dessas instituições, né? Então, a gente vai colocar a ideia do Commons de capitalismo razoável, né? Essa é a ideia dele, e ele, evidentemente, nesse período, aí 24 a 34, né? Nesses 10 anos, ele faz uma defesa do excepcionalismo americano, como a gente já colocou aqui, portanto, ele defende esse sistema de livre iniciativa e da propriedade privada, sem dúvida, mas ele admite, aí, com muitos outros, que a gente vai ter que fazer modificações lá desde do que a gente chamou, e vai ver com mais cuidado aqui, da velha teoria do bem-estar, a necessidade de modificar algumas instituições, praticamente, desse sistema de livre mercado para que ele possa funcionar de uma forma adequada e não gere desordem social e não gerem caos, né, como a gente estava vendo a partir desse momento aí, em 1929, a ascensão dos fascismos, né, na Itália em 1920, Hitler também começa a subir nos anos 20, até chegar ao poder em 33. Então, quer dizer, essa preocupação aí do que está por trás do Commons. Então, foi por isso que a gente fez aquele vídeo, né, sobre o contexto, porque vocês percebem aqui que o contexto é central para entender o que o Commons está tratando, né? Então, vamos começar a observar que para o Commons a teoria não começa exatamente na forma do Veblen, né? A teoria do Commons, na verdade, é distinta do Veblen, né? De certa forma, ela lembra aspectos da economia que estava se desenvolvendo ali pelo Walras, né? E porque ela começa do que ele chama de o princípio universal, né? Universal Principle, fato inicial da escassez, né? Então ele observa que essa escassez pode ser tanto física, né? Escassez de água, escassez de comida, escassez de roupas, né? Quanto imaginária, né? E aí, para dar conta daquilo que talvez o Menger, né, lá no livro dele, chamava de bens imaginários, né? Quer dizer, você pode ter escassez de, digamos, atividades honráveis, honoráveis, né? Escassez de troféus, escassez de qualquer coisa, né? Pode ser social, portanto, ou natural, o que ele está querendo dizer, né? Mas para ele o que interessa é o seguinte, né?
Veja como é diferente, né? Um economista, assim, digamos, que tivesse só a cabeça na economia pura, vai dizer, bom, com base na escassez, o que a gente faz? Simples, né? A gente deixa os indivíduos se moverem através da sua utilidade marginal como motivadora, né? Dentro de uma estrutura aí que garanta que eles possam aferir os preços, quer dizer, significa dizer os graus relativos de escassez dos produtos, né, os preços relativos, e a partir daí, bom, deixa os indivíduos aí se fazerem as trocas aí nos mercados e você vai chegar ao máximo de bem-estar para todo mundo, né? Essa seria a resposta de digamos, um economista que só tem a cabeça para o nível puro de análise, né? Que é a resposta aí que se a gente fosse um Walrasiano puro, né, a gente diria isso, né? Mas o próprio Walras, né, que está por trás dessa ideia aí do modelo de equilíbrio geral, né, de todos os mercados, lá como a gente já viu, ele mesmo vai dizer não. Isso aí evidentemente é só um modelo puro que serve para a gente fazer, ou ter como referência para entender a economia aplicada e a economia social, né? Vocês devem lembrar lá que o Walras tinha essa economia pura, que a gente está dizendo, que é a economia das pessoas movida pela força bruta e cega, né, do desejo, da falta, movida pela escassez, né, que ele chamava de rareté, e aí os indivíduos faziam as trocas e chegavam ao máximo de satisfação possível, dada as dotações iniciais deles, né? Eles faziam as trocas no mercado e chegavam ao máximo. Mas o Walras diz assim, bom, isso aí é só um modelo absolutamente teórico, né? Tem que ter ainda que trata, por exemplo, das trocas, né? A gente tem que ter ainda hipótese a física. Então, quer dizer, modelo teórico puro, física, trocas. Depois ele coloca, tem economia aplicada, engenharia, produção. Quer dizer, a escassez pode ser diminuída via produção. E além da produção, a gente tem a ética, a economia social, distribuição. Então são 3 escalas, né? Isso é o que o Walras está falando, que a gente comentou. O Commons, ele não vai fazer essa separação em 3 escalas, né? Mas ele vai admitir que a partir do fato inicial da escassez, a gente gera 3 fenômenos, né? Que vão ser atributos de toda a sociedade. Esses fenômenos são o conflito, claro, né? Porque se uma coisa é escassa, eu vou precisar, você vai precisar, o conflito já está dado, né? A interdependência, ou seja, a ideia de que para a gente diminuir ou minimizar a escassez, a gente depende da atividade, do trabalho um do outro, de alguma forma, porque dependendo da sua ação, eu vou coordenar a minha ação para a gente diminuir ou acelerar ou piorar essa escassez. E a terceira característica é a ordem, né? Quer dizer, uma vez que o conflito é resolvido e uma determinada estrutura de interdependências é montada, uma sociedade adquire certa ordem, né? Então, quer dizer, a escassez gera conflito, ao mesmo tempo gera interdependência e uma determinada ordem, né? Esse é o ponto aí que a gente tem que analisar do inicial do Commons, né? Então, é a partir desse conflito que vão ser gerados aí, como eu estou falando aqui. Perceba que não estou mencionando aqui utilidade marginal, alguém maximizando. Mas aí ele vai seguir o Veblen e dizer, a partir do conflito a gente resolve ou descobre, tateia não preços, mas descobre hábitos, modos de agir, formas de ação, que são também costumes, que nos mostram como a gente pode atuar em conjunto para minimizar esses conflitos, fazer dependência um do outro e gerar uma ordem, né? Então, esses hábitos e costumes são, de alguma maneira, aí, petrificados naquele estatuto de lei que os Estados Unidos herdam, que é a Common Law americana, né? E aí sim formam-se as instituições, né? Então, o Veblen começa a analisar, desse ponto de vista, de uma forma diferente do Veblen, que ele começa a partir da escassez, né? E observa que as sociedades são compostas, né? A escassez gera conflito, interdependência e ordem, e essa ordem é dada por padrões recorrentes, formas de a gente encontrar soluções para problemas da escassez e do conflito que surge a partir da escassez. Esses hábitos e costumes são o que ele vai chamar de instituições, que na verdade nada mais são do que modos de mecanismos e modos de organizar e resolver esses conflitos, né? Então, a Common Law americana, né, e que eles herdam dos ingleses, vai surgir a partir aí dos costumes, né, desses modos e costumes que são colocados aí socialmente, né, evolucionariamente no tempo, né, você vai testando aqui também, a evolução continua aqui por trás o tempo todo, né, quer dizer, a gente tenta resolver de um jeito, dá errado, tenta resolver de outro, também dá errado, tenta terceira vez, deu certo, opa, selecionado, né,
A gente teve, portanto, 2 modos de resolver não selecionados e um terceiro que é selecionado. A gente resolve um problema de conflito por causa da escassez e aí vai gerando essas instituições, né? Então, essa é basicamente a ideia de formação das instituições do Commons, desculpe, né? E a partir aí do vídeo que vem, a gente termina o Commons, mostrando como a partir daí o Commons vai tirar uma unidade de análise que não estava presente no Veblen, que são as transações, né? E aí a gente vai explicar como que o Commons vai lidar com essas transações e como que elas se resolvem aí socialmente. Por que isso aí vai levar também ao papel dele muito importante aí como um elaborador tanto de políticas públicas quanto de legislação nessa época aí tão complicada que são os anos 20 e 30 dos Estados Unidos, né? Que é onde ele vai atuar principalmente, né? 1924 e 34 são os 2 livros mais importantes dele, tá? Então a gente continua no próximo vídeo falando dessas transações, como é que elas se organizam, aí os tipos que ele coloca e como é que isso leva a essa legislação aí para que serve para proteger, regular e ordenar a sociedade de forma a minimizar os atritos entre capital e trabalho que estão aí quentes entre os anos 20 e 30, tá bom? Valeu, gente!